Olha, vamos agora entrevistar o pesquisador da Universidade Federal do Piauí, o professor Otacílio Batista, que em parceria com também professor pesquisador Emílio Matos, fizeram uma carta aberta para a vida, um chamado ecumênico e carinhoso para a defesa da vida. Olá, professor Otacílio, bom dia. É um prazer muito grande o senhor vir debater comigo esse assunto aqui, conversar, tirar as minhas dúvidas. Eu descobri aí toda essa história que com certeza vai trazer momentos melhores, energias positivas para os nossos telespectadores aqui no Cidade Viva. Bom dia, professor Otacílio, um prazer estar com a gente. Bom dia, Laerte. É um prazer também, representando aqui a Universidade Federal do Piauí, o Núcleo de Estudos de Saúde Pública. É um prazer estar falando com você, com o seu público e, enfim, defendendo a vida. Bem, essa carta foi produzida e feita agora, durante a pandemia. Mas antes, você já fazia um trabalho aí, um trabalho específico em valorização da vida, mesmo antes da pandemia? Sim, a gente trabalha com saúde pública. A saúde pública existe para defender, né? Para lutar contra o adoecimento, contra a morte. Então, o nosso núcleo de saúde pública, que já existe há muitos anos, há mais de 20 anos, ele tem desenvolvido pesquisas, trabalhos de formação de novos novos especialistas em saúde pública. Então, a defesa da vida é uma pauta permanente. Ela assume diferentes formatos, como cursos de especialização, cursos de educação popular, como pesquisas científicas, pesquisas laboratoriais, epidemiológicas, e também como manifestos, como a gente tentou, a partir dessa carta aberta para a vida, para a sociedade teresinense, chamar a atenção das autoridades, dos poderes constituídos, da imprensa, de todas as pessoas que pudessem, né, chegar a ler a carta, do momento grave, gravíssimo que a gente está vivendo e de como a gente não pode se acostumar a lidar com a inevitabilidade dessas mortes, dessas situações de sofrimento, porque elas são evitáveis, elas acontecem, elas são graves, mas a gente tem conhecimento, a gente tem ciência, a gente tem política, a gente tem imprensa para fazer com que essas mortes se reduzam, para fazer com que esse sofrimento se reduza. Antes da pandemia, vocês se depararam com um problema tão perto, não parece, né? Mas um outro problema, assim, que tenha levado preocupações para você, para levar até a sociedade, momentos aí de energia positiva, como vocês estão passando agora? Olha, parece que um problema supera o outro. Na gravidade, na intensidade de um problema de saúde pública universal, que afeta todo mundo, e que no Brasil, olhem como é grave isso, o Brasil tem aproximadamente 3% da população mundial. Hoje, o Brasil é responsável por 30%, hoje, 22 de março, ele é responsável por 30% das mortes que acontecem por Covid. Então, assim, nós já tivemos a dengue, nós já tivemos a cólera, nós já tivemos os acidentes de trânsito, não é? Já tivemos a questão das drogas, do enfrentamento às drogas lícitas e ilícitas. Então, assim, os problemas se sucedem e se superam nas suas gravidades, e a universidade, ela estuda para oferecer um conhecimento à sociedade, oferecer alternativas à sociedade de como enfrentar melhor esses problemas. Não cabe à universidade, isoladamente, enfrentar esses problemas, mas ela não é uma ilha, ela é parte da nossa sociedade. Ela existe, a universidade pública, com financiamento público, com pagamento dos nossos impostos todos, então ela precisa dar respostas a essa sociedade. E eu acho que a Universidade Federal do Piauí tem tentado fazer, especialmente no enfrentamento da pandemia. Você vê professores, você vê pesquisas, você vê a produção de substâncias, você vê a produção de equipamentos de proteção individual, você vê a divulgação de pesquisas. Então, a universidade tem tentado dialogar com a sociedade, tem tentado dialogar com os nossos gestores, tem tentado conversar com as nossas lideranças, sejam elas políticas, religiosas, as lideranças administrativas, para que a gente consiga sair dessa grave situação, porque Laerte, não se iluda, há conhecimento, há atitudes que a gente precisava tomar e que a gente ainda não tomou e que poderiam resultar em números melhores, em menos mortes, em mais vida, em mais
pessoas sofrendo menos. Então, a carta aberta à vida é chamar a sociedade, chamar os nossos rios simbolicamente, os nossos personagens históricos, os nossos pesquisadores, os nossos trabalhadores de saúde, dizer assim, precisamos cuidar melhor do Piauí e de Teresina do que até então nós temos feito. Onde vocês encontram aí uma resistência, barreiras, para o que vocês falam não seja aceito? Você conversou com diversos segmentos, teve algum deles que teve assim, um protocolo que barrasse o pensamento de vocês aí numa lógica? É assim, porque talvez a medida hoje, a gente tem vacina, é tão bonito, me emociona ver a dona, eu esqueci o nome dela, pinotando, como você disse aí, feliz, com vontade de correr porque foi vacinada. Mas a gente não tem ainda as vacinas que a gente precisa para vacinar a maior parte da nossa população. Os nossos leitos hospitalares, o nosso oxigênio que o Exército está transportando para Parnaíba, numa ação muito, muito bacana, muito cidadã, a gente está com a capacidade de atendimento hospitalar esgotada, ou como os pesquisadores falam, colapsada. Existe uma outra medida que precisa ser tomada, e essa que talvez seja mais difícil de tomar, porque tem reflexos na economia, tem reflexos sobre toda a vida de toda a sociedade, que é o que a gente chama em inglês de lockdown, que é o fechamento provisório e planejado das nossas cidades. Se nós não fizermos isso, Laerte, nós vamos sofrer mais e mais, nós não vamos sair desse quadro e os 38 mortos desse final de semana no Piauí aumentarão e continuarão aumentando progressivamente, e a gente vai dizer o que é que precisa ser feito ainda, o que é que precisa que a gente faça, o que é que precisa que a sociedade faça, que o governador, que o prefeito, que o secretário municipal, o presidente, né, da Fundação Municipal de Saúde, o secretário estadual, os trabalhadores façam para que a gente consiga ter melhores resultados. Está aí, vejam, Araraquara, em São Paulo, é o exemplo. Não é fácil, não é simples, mas Araraquara tem mostrado como deve ser feito. Não só em Araraquara, como em outros municípios do interior de São Paulo, em outros municípios do interior do Brasil, e a gente precisa caminhar para isso. Infelizmente, é uma medida dura, difícil, mas ela não pode ser feita de forma não planejada. Não é um fechamento não planejado, é um fechamento solidário. Nós vamos ajudar quem precisa, nós vamos não deixar as pessoas morrer à míngua, nós não vamos deixar as pessoas morrer de fome, e a gente vai usar a nossa inteligência. O piauiense tem fama de ser inteligente, a gente é uma cidade que estuda, é uma cidade que os colégios se destacam, então a gente tem conhecimento para dizer assim, nós precisamos fechar por alguns dias a nossa cidade. Não é simples, não é fácil, não é simpático, mas é absolutamente necessário. É uma verdade dura, mas é verdadeiro isso. Eu não estaria aqui usando o seu tempo e agradeço o espaço aberto, se não fosse para dizer assim, hoje o que pode auxiliar a vacina que nós ainda não temos e os leitos que estão lotados é fechar a cidade planejadamente, fechar mais do que nós temos fechado, né? Usar as forças e os recursos que nós temos em mãos, utilizar todo o auxílio necessário para que a gente não abandone os piauienses e os teresinenses à própria sorte. Isso significa 15, 20 dias de fechamento para que a gente consiga ter melhores resultados. A gente vê durante a semana, vamos lá, decreto de uma autoridade, a outra já não aceita, às vezes a autoridade está querendo, vê necessário por questão de indicação do pessoal da saúde, né, para fechar as coisas, mas tem que voltar atrás por conta aí já do comércio, que tem muitas pessoas que não tem como sobreviver, então eles ficam assim entre a cruz e a espada. O que é que eu faço? O que é que eu faço agora? E pelo que eu vejo, a solução que se tem é de fechar de verdade tudo por determinado tempo, 1 mês, 2 meses, que essas pessoas que não têm dinheiro sejam ajudadas pelo poder público ou então até mesmo por um vizinho, por parentes e tudo mais, não é isso? Para depois começar a volta, a retornar a colégios, ao comércio e tudo mais. Porque nesse puxa-encolhe, esse coro de sanfona que vai e volta, não vai para lugar nenhum, como se fala muito aí, é enxugando o gelo. Enxugando o gelo, porque o pessoal se sacrifica por questão de uma semana, aí sai na outra, quando está na terceira semana, já está contaminado, porque se contaminou aí quando saiu da primeira semana. Exatamente. E nessa carta aberta, tem um esclarecimento aí claro para as pessoas?
Isso, essa carta aberta é dizer assim, fechar não significa abandonar, fechar não significa deixar morrer, fechar significa nós vamos fechar, nós vamos organizar esse fechamento o mais rápido possível, nós vamos celebrar a vida responsavelmente, de uma forma cidadã, de uma forma consciente, é consciência, é com autoridade, é com respeito à vida, é com poder constituído, é com secretarias, é com o Ministério Público, é com a Justiça, é com quem preciso, é com a imprensa. Bom, eu agradeço honestamente o seu espaço, que a gente não tenha a voz tolhida, que a gente de fato chegue a essa constatação, e muitos não falam isso por pudor, por receio, mas a verdade é essa, nós precisamos parar, nós precisamos respirar, nós precisamos fazer o ar entrar na nossa sociedade, no nosso nariz, nós precisamos cuidar dos que já estão internados e, sobretudo, evitar que novas pessoas adoeçam, evitar que novas pessoas já doentes se tornem mais graves, porque eles não terão leitos para serem tratados. A imagem da pessoa morta, daquele cidadão piauiense morto no chão da UPA, do Promorá, não significa que ele não foi assistido. Significa a mais perfeita tradução do momento gravíssimo e precário e letal que nós estamos vivendo. A trabalhadora de saúde ali do lado dele, né? Num visível estado de sofrimento, de esgotamento também, não foi por falta de assistência, foi pelo colapso de todo um sistema, foi pela falta das atitudes que são necessárias e que a gente precisa insistir. Nós precisamos fechar, nós precisamos avaliar. Laerte, as internações caíram em 50% em Araraquara, os óbitos estão caindo depois de um mês de fechamento, os indicadores estão mostrando que tem saída, que tem solução. A carta aberta à vida é dizer assim, parece que não adianta mais dizer para as pessoas, olha, as pesquisas mostram. Então a gente lançou mão da poesia, a gente lançou mão da memória do Zé Ivaldo, que foi o nosso coordenador do SAMU e que faleceu em virtude da Covid. A gente lançou mão de personalidades piauienses atuais, do padre Toni, do professor Cinéas Santos, do padre Amadeu, das lideranças evangélicas, do povo de terreiro, para dizer assim, gente, a gente precisa fazer uma corrente, numa direção única. Se o governador dá um decreto e o prefeito diz que não vai seguir um decreto, é uma péssima informação para a sociedade, é uma péssima informação para a gente, dizer assim, se nem eles se entendem que são nossas autoridades maiores, quem somos nós para dizermos o que precisa ser feito? Mas a universidade está aqui, o Unesp está aqui para dizer assim, nós, nem sem nenhuma prepotência, com muita humildade, dizendo assim, olhando para a ciência, porque o Brasil já fez, para o que o mundo já fez, nós temos um caminho a ser seguido. Não é um caminho simples, não é um caminho fácil, é um caminho sério, de respeito, de responsabilidade e que vai nos levar a menos mortes, a menos internações e a mais felicidade, a mais vida. Professor Tarcílio, mas tem uma pedra muito grande no meio do caminho, que são os negacionistas, que são as pessoas que não acreditam, que botam culpa que é vírus de comunista, e vejo que são pessoas esclarecidas. Às vezes, meu Deus, será que sou eu que estou errado? Será que sou eu que estou burro? Será que sou eu que não estou conseguindo assimilar, sabe? Fica a pessoa dizendo, todo mês eu tomo x assado de remédio, pererei parará. Eu conheço pessoas ligadas a mim, muito próximas, que são assim, tá entendendo? Que tomam esse negócio aí e estão no hospital. Teve gente que faleceu. Tá entendendo? Assim, eu não vou jogar na cara e dizer assim, cadê? Tá tomando a história lá? Por que não se cuidou mais? Então, o interessante agora é que as pessoas se conscientizem, porque o que a gente vê nas redes sociais, pessoa comemorando com churrasco, né? Gente conhecida, gente intelectual. Tá entendendo? Sim. Gente preparada, abraçando todos os familiares, dizendo aqui não tem Covid, aqui é não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Rapaz, eu fico assim impressionado. Já cansei de falar, minha irmã, outra pessoa sai, quando eu vejo ela dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou feliz como eu quero, não sei o que, a gente para de dar aquele conselho, para de interagir com a pessoa, dizer, minha irmã, para, se tu vai morrer, tu vai passar pros outros, tu vai véia. Tu vai ter uma idade avançada. Tu para de bater perna, tu fica dentro de casa. E ainda mais agora, que a onda de contaminação está bem mais rápida. Está bem mais rápida, é muito mais fácil a pessoa pegar e adoecer e ficar mais grave, mais rápido também. E no momento que está tudo ocupado, 100%. Quebrou um pé, não tem nem para onde ir. Não é não, professor?
É verdade, e não tem para onde ir, nem no serviço público, nem no serviço privado, nem na rede hospitalar está. Quando a gente diz assim, 93%, 94% de ocupação, 100 pessoas, 100 piauienses esperando por um leito de UTI. Então, a gente está dizendo que essas pessoas estão com muito maior risco de terem uma evolução pior, de irem a um óbito, e esse óbito é considerado evitável, nós teríamos como evitá-lo se nós tivéssemos uma outra postura diante da doença. Você fala dos negacionistas, eu moro aqui no Recanto das Palmeiras e a gente tem um grupo da vizinhança, e é um embate no grupo da vizinhança, porque ainda hoje várias pessoas dizem que fazem tratamento precoce. O que é que a gente precisa, né, convencê-los de que tratamento precoce não funciona? O que funciona é vacina, o que funciona é isolamento, é restrição, é fechamento. Então, assim, aí a gente apela para a inteligência do nosso povo. Talvez a gente acolha essas pessoas na sua dificuldade de compreensão da realidade. A vontade é brigar, a vontade é ir para o confronto, mas talvez a gente precise acolhê-las e tomar as medidas que elas não são capazes de tomar, e aí é um apelo público, a carta aberta é pública. Senhor prefeito, que é um médico, ouça o doutor Gilberto Albuquerque, senhor governador, ouça o COI, que são os comitês de operações estratégicas, são os cientistas, são os médicos, são os infectologistas, os enfermeiros, os que estão na linha de frente, os que estão nas bancadas dos laboratórios. A gente precisa parar. Não é parar por parar, e não é parar indefinidamente, é parar e avaliar. É parar e acompanhar e informar a sociedade e não abandonar a sociedade, comunicar melhor a sociedade. Então, a gente tem as unidades básicas de saúde, a gente tem as UPAs, as unidades de pronto atendimento, a gente tem os hospitais. Onde é que a gente melhor trataria esse problema da Covid? Por incrível que pareça, a gente acha que é o hospital. Não, deveria ser na casa das pessoas, com os agentes comunitários de saúde, com a atenção básica, com o programa Saúde da Família, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso em grande escala. A gente tem alguns municípios do Piauí, Canasvieiras, Patos do Piauí, são cidades do interior, são cidades com estrutura muito pequena, mas que conseguiram exitosas respostas no enfrentamento da pandemia. Por que será que elas conseguiram? Porque elas fizeram uma ação comunitária, porque elas investiram, já que os recursos são poucos, vamos investir o que a gente tem. Vamos celebrar, né, com a nossa população um pacto de sobrevivência. Nesse momento é um pacto pela vida, um pacto de sobrevivência. Nós não queremos morrer de Covid. Nós não vamos morrer de Covid. Como é que a gente faz para evitar a morte por Covid? Nesse momento, fechando a cidade. Professor Otacílio, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. O tempo é pouco, mas dava para a gente conversar aqui o dia todo, tá bom? E aí a gente Beleza, pode encontrar amigo. essa carta aberta onde? Para as pessoas irem lá, então, e se informar mais. Essa carta, ela foi... É o problema da comunicação. A gente lança, né, um barquinho no oceano e espera que ele navegue. A gente lançou, né, pelo WhatsApp, a gente lançou... Alguns colegas jornalistas seus divulgaram ela, né, nas páginas dos veículos de imprensa, e a gente queria que ela chegasse em toda a sociedade. A gente quer que ela possa tocar os corações, possa tocar as mentes, as canetas dos que têm o poder de fazer essa coisa acontecer, porque parece que a ciência não foi capaz de sensibilizar as pessoas. Então, que a emoção, que a poesia, que a alegria, né, de uma senhora de 80 anos dando pinote porque quer correr. Então, fica paradinho um pouquinho, vamos vacinar enquanto a gente tem vacina, vamos cuidar dos que estão doentes e, assim, vamos ler a carta, vamos fazer com que a carta não seja letra morta, seja letra viva, que essa carta toque no seu coração, toque no meu coração, como o autor tocou. Então, foi assim, uns têm os instrumentos hospitalares, a intubação, a máscara. Eu tinha as palavras, nós tínhamos as palavras e tentamos fazer com que as palavras chegassem na vida das pessoas. Ciro, parabéns pela iniciativa, parabéns por essa voz que com certeza vai salvar muitas vidas. Muito obrigado pela companhia aqui nesse momento aqui no Cidade Viva. Precisando da gente, qualquer divulgação, qualquer outro assunto, o Cidade Viva aqui da TV Cidade Verde está à disposição. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia, saúde para todos nós. Amém, amém. O professor Otacílio falou aí um pacto de solidariedade, né?